para que nós seguíssemos isso, ele usou a autoridade da palavra. Está escrito, Satanás. E o diabo teve que parar. Tudo que nós fazemos, irmãos, os nossos jejuns, as nossas orações, é simplesmente para você se render à autoridade de Deus, para você se render à palavra de Deus. O que faz o diabo, o inferno, estremecer é Cristo em você, é uma vida vivida, uma vida rendida à palavra. Eu conheço quem é Paulo. Por que o diabo conhecia quem era Paulo? Porque não era Paulo quem vivia, era Cristo que vivia através de Paulo. Agora, uma coisa sobre a semente de Abraão. Nós vemos que Jesus, ele encontrou essa semente, ele falou da semente de Abraão. Então nós vemos, por exemplo, Zaqueu, publicano, cobrador de impostos, queria ver Jesus, ficou sabendo das coisas que Jesus fazia, e ele queria ver Jesus. Vocês conhecem a história? Ele fez um esforço. Jesus estava saindo de Jerusalém para Jericó, só um caminho ali, uma descida, né? Zaqueu subiu num pé de figueira, né? Um pé de acho que era figueira. É o figueira brava, para ver Jesus. Jesus não sabia, nunca tinha visto Zaqueu, a vida dele. Jesus nunca tinha visto Zaqueu. Jesus não viu Zaqueu subir naquele pé de árvore. Mas Jesus ia passar ali. E Zaqueu ficou bem escondido. E Jesus já sabia, ou já conhecia, pela revelação do Espírito, que Zaqueu estava lá. Então, quando Jesus passou debaixo do pé de figueira, Zaqueu, hoje me convém pousar na sua casa. Aleluia. Olha, você viveu aí no mundo, você viveu o pecado, você até mesmo blasfemou de Deus, você murmurava, você estava perdido, você estava na pior mesmo. Mas um dia foi conveniente para Deus. Chegou o dia da sua libertação. Chegou um dia e Deus cruzou o seu caminho. A palavra cruzou o seu caminho e você não pôde resistir esse chamamento do Espírito Santo. Amém. Você não pôde. Então, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, e ali Jesus, sem dizer uma palavra, Zaqueu, mestre, eu darei quadruplicado o que eu tenho para os pobres, né? Eu darei metade do que eu tenho para os pobres, e se eu defraudei ou roubei de alguém, eu vou devolver quadruplicado. Jesus diz: Zaqueu, hoje veio salvação na sua casa, porque esse também é uma semente de Abraão. Amém. Aleluia. Semente de Abraão. Tem um dia para a semente de Abraão. Você sabe, semente tem tempo de crescer. Tem tempo que a semente está lá debaixo da terra, você não vê. Mas um dia o sol nasce, a chuva vem, o sol nasce. E pode colocar concreto em cima, pode o diabo fazer o que quiser. Tem o sol lá. E a semente tem vida lá. Amém. Está debaixo do concreto, tá, mas tem vida. Amém. E aquela vida, ela pressente o calor do sol. E ela começa a romper, ela começa a sair. Daqui a pouco, quando você chega aí numa calçada, a parte das abas da calçada é o que tem mais planta. Oh, mas não trabalho para aquela semente sair ali, aquela vida sair lá. Mas o sol estava lá fora, não tinha aleluia, não tinha como. Não tem como você resistir a Deus. Se você é a semente de Abraão, não tem ninguém que vai impedir, não tem vizinho, não tem vizinha, não tem pregação aqui, fulano falou aqui o outro, ciclano falou aqui o outro, eu vou dar embora da igreja, não vou voltar mais aqui. Irmão, a sua fé não está nisso. Amém. A sua fé não está em tempo bonito, em banda que toca bem, em irmão que canta bonito. A sua fé está naquilo que Deus falou. Eu vou e venho buscar vocês, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém. É isso, a sua fé está nisso. O profeta diz: o diabo
diabo não pode mover 1 centímetro de um homem que o diabo não pode mover um homem que ancorou a sua fé na palavra. Jesus chega naquele templo e lá tem uma filha de Abraão, 12 anos encurvada, um espírito de doença na sua coluna. Se um médico fizesse aí uma radiografia, o médico falaria assim para ela: você tem um desvio na coluna, o bico de papagaio ou qualquer coisa. Jesus disse que Satanás é que está aí, tem demônio aí, toda doença é do diabo. Deus não adoece os seus filhos, mas o diabo adoece. Se você é uma semente de Abraão, o diabo não pode corromper a sua alma, mas ele pode colocar enfermidade em você. Mas vai chegar um momento que a sua fé vai explodir para fora. Aleluia! Irmão, o poder da fé é maior do que a bomba atômica, é maior do que sei lá qual que bomba que vai inventar. A fé dá vida para o morto. Aleluia! O justo vive pela fé, o justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Aqueles que saíram do Egito e não entraram na terra prometida por causa da incredulidade, Jesus disse: eu jurei que não entrarão no meu repouso, porque não creram na promessa. Mas aqueles que creram na promessa entraram. Pode vir gigante, pode colocar muro, pode o diabo colocar barra de não sei o que em cima, a sua fé vai vencer. Aleluia! Aleluia! Oh, meu Deus! Jesus pega aquela mulher, aqueles fariseus religiosos ali olhando o que ele ia fazer. Jesus só disse para ela uma coisa: irmão, você acha que religião segura semente de Abraão? Aonde? Aonde que religião você pode até ficar preso por um tempo? Você pode até ser seduzido e enganado por um tempo, mas vai ter um momento que a sua fé vai reagir. Porque se a sua fé estiver na palavra, tudo que for contrário à palavra, você vai ser expurgado de você. Aleluia! Vai ser tirado. Então, Jesus disse para ela assim: direita sobre a sua coluna. Meu Deus, só falou para ela. Só falou, pastor. Não precisou de campanha de 50 dias, isso e aquilo que as pessoas fazem. Não, isso são pontos de contato. Eu não vou entrar nessa mensagem, mas você não precisa disso. Não precisa. Ó, alguém vai lá num terreiro de Umbanda e faz umas rezas lá, e a macumbeira invoca lá não sei quantos, e a pessoa é curada. Aí você diz: foi o diabo que curou. Já coloquei, já não cura nada. O ponto de contato daquela pessoa é só um ponto de contato daquela pessoa. Ela cria que se ela fosse lá, aquilo aconteceria e ela seria curada. E o Deus Todo-Poderoso teve que honrar a fé daquela pessoa. Vocês entenderam isso? Diz amém. Amém. Jesus disse: se Satanás expulsa Satanás, o seu reino está dividido. Demônio não expulsa demônio, só tem um curador, Deus. Amém. Não, eu vou lá na igreja de fulano de tal, irmão, vou passar no sal, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, e recebe. Mas a semente de Abraão não precisa. Eu preciso disso não. Por quê? Porque você tem uma aliança. E Deus fez uma aliança com você. Ele entrou com a promessa. E você entrou com a fé. Você não entrou com obra nenhuma, tá vendo? Abraão não precisou fazer nada, gente. Abraão só entrou com uma coisa, a fé. E Deus imputou aquilo. O dia que você crê, tudo é possível para aquele que crê. Amém. Endireita sobre os seus ombros, sobre a sua. Aí, direita aí.
quando Jesus falou isso, ela levantou. E o demônio que estava na coluna dela saiu. E a mulher andou direito sobre os seus pés. E aqueles fariseus chegaram, mas como é que pode? Você vai curar no sábado? Jesus disse, mas vocês são hipócritas, né? Porventura, se cair um jumento lá no dia de sábado no buraco, vocês não vão tirar o jumento lá, não? Aí todo mundo ficou quietinho, né? Porque eles faziam isso mesmo. Aí Jesus disse, não convinha para mim libertar essa semente de Abraão, que há 14 anos Satanás não tinha preso? 18 anos. 18. Você é uma semente de Abraão? Você é uma semente de Abraão? Amém. Você é uma semente de Abraão? Amém. Olha, nada pode parar diante de você. Sabia? É Deus, foi Deus que falou, foi Deus. Deus disse, a tua semente possuirá a porta dos teus aborrecedores. Aleluia. Enfermidade é uma porta do diabo e você pode conquistá-la agora, pela fé. Aleluia. O câncer, a tuberculose, a dor de cabeça, seja lá qualquer diabo que está te segurando, se você é o semente de Abraão, bata as asas agora, Senhor. Amém. A cura pertence a você. Aleluia. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Coisa boa, né? Sobre Abraão. Eu comecei este ano fazendo um propósito no meu coração, ler a Bíblia novamente em um ano. E se Deus me der graça, em 6 meses quero ler toda a Bíblia. Lendo 3 capítulos por dia. Comecei no dia 1º, hoje é 6, é isso? Hoje é 6? Hoje é 6. Já estou no 20º capítulo e justamente chorei hoje, chorei muito, chorei lendo a chamada de Abraão. Lendo a chamada de Abraão, chorei muito. Algo assim compungiu o meu coração de uma tal maneira, vendo a chamada de Abraão. Só fazendo um acerto. Abraão não teve que fazer nada, teve, né? Deus, a promessa foi dada, mas ele teve que peregrinar, é verdade, teve que andar, né? Teve que fazer, né? Nesse sentido, entendeu? Deus deu a promessa. Deus deu a promessa para ele, ó, a terra está aí, a terra é sua, peregrina toda ela, ele teve que andar e ele desobedeceu a Deus, foi ao Egito 2 vezes. E olha que interessante, você vê lá em Gênesis 17, verso 17, ele riu, ele colocou o seu rosto e riu e disse no coração dele, meu Deus, disse no coração dele, meu Deus, um homem de quase 100 anos, 99 anos, vou dar filho, minha esposa, ele riu. E no versículo seguinte, Deus nem falou nada, mas quando Sara riu, ela foi repreendida. Sara foi repreendida porque ela riu. Por que Sara te ri? Por que Sara te ri? Então está bem fresquinho isso que ele está pregando, bem fresquinho, mas tudo fresquinho. Meu Deus, como Deus foi amigo. Aí a Bíblia diz que Deus foi amigo de Abraão. E aqueles que são da descendência de Abraão são amigos de Deus. Amém. Deus, gente. Olha, nós deveríamos atentar com mais diligência. Só que Abraão pega Isaac. Ele não titubeou, mas ele teve uma fé perfeita. Ele diz assim, ó, aguardou o jumento e disse assim, ó, ficai aqui. Eu e o moço iremos ali adorar e voltaremos. Abraão cria no seu coração de uma tal maneira que Deus ressuscitaria o menino, faria alguma coisa, mas ele criou no seu coração. Por isso que Deus não imputou a Abraão muitas coisas que Abraão fez. O profeta disse, Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão, porquanto Abraão saiu do caminho da promessa. Aí vem Davi, no Salmo 119, verso 78, o que é que ele diz? Considerai
o caminho do Senhor. Considerai. Hoje, por que os crentes passam por muitas coisas que passam? Porque desconsideram o caminho. Desconsideram o caminho. Busca a Deus somente na hora que está no problema, na hora que está na dificuldade, na hora que está na enfermidade, na hora que está na prova. Aí sabe buscar a Deus, sabe ser fervoroso, sabe orar, sabe jejuar, sabe valorizar a casa de Deus. A igreja está dessa maneira. Não considera o caminho do Senhor. É um ano, irmão. Ó igreja, desperta. Agora ele falou, como é que se sabe? A Bíblia diz como é que se sabe quem vai no arrebatamento. Vamos ver quem é que vai no arrebatamento. A Bíblia diz quem vai no arrebatamento. A Bíblia que diz. Como é que vai? Onde é que a Bíblia está? Onde é que está escrito? Leia lá, Hebreus 9, 28. A Bíblia diz lá que vai no arrebatamento. Vamos ler. Vamos ler. Como é que está escrito aí? Ó, assim também Cristo, oferecendo uma vez para tirar os pecados de muitos. De muitos. O sangue foi derramado por muitos. Por muitos. O sangue de Jesus Cristo foi derramado por muitos. A redenção, o sacrifício foi por toda a humanidade. Ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só que a salvação, nós temos que ver, o plano foi o Calvário. Ele planejou, antes da fundação do mundo, o Cordeiro morreria ali. Só que a salvação é passado, é presente e é futuro. Deus nos deu a salvação, mas a semente de Abraão administra a sua salvação, como Abraão tinha que administrar a promessa que Deus lhe deu. Quando Deus deu a promessa para Abraão, a primeira coisa que Abraão fez, circuncidou toda a sua casa, todos os seus servos, todos os estrangeiros, porque ele cria na promessa. Amém. Semente de Abraão cria na promessa. Vamos ler quem é que vai no arrebatamento. Vamos ler. Como é que está escrito aí? Os pecados de muitos aparecerá. Se nós vamos buscar aqui escrituras e mais escrituras, o plano da salvação, ele foi concluído. Mas o que é que vai selar o plano da salvação? A vida, o que é que Jesus disse em várias escrituras? Quando eu vier e achar como que o povo, quando vier, eu a todos atrairei aqueles que estão me esperando por um pouco de tempo. O que tiver de vir virá e não tardará. E ele vem falando a promessa mais aqui. Vamos selar isso daqui. Ele fez, apareceu pela segunda vez, aparecerá pela segunda vez, sem pecado. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele levou no Calvário. Por isso que você não é curado agora, ou quando o pastor impõe as mãos. É o contato, como foi falado, mas imposição de mãos para orar pelos enfermos é até a vinda do Senhor. Mas Deus está nos levando a uma fé perfeita no sacrifício do Calvário. É isso que o irmão Leandro está pregando. Vocês estão entendendo? Amém. Que não precisa o pastor impor as mãos sobre você. Precisa você crer no sacrifício que ele levou. Todas as enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? Olha aqui, olha aqui, sem pecado, aos que esperam para o quê? Quem está lendo aí? Salvação. Só vai subir no arrebatamento aqueles que esperam pelo arrebatamento, aqueles que esperam pela salvação, aqueles que estão trabalhando, labutando de dia e de noite, esperando a vinda do Senhor. Amém. Irmão, meu Deus,
É maravilhoso demais falar de Abraão, da semente de Abraão. Nós temos que nos identificar como sementes de Abraão. É um ano de decisões, é um ano de entrega. A tudo em ti, a tudo a ti, Senhor, eu entregarei a tudo. Meu Deus, com facilidade a gente vê quando vê irmãos se desvenerando do caminho da verdade, da palavra, olha, se acumulando das coisas deste mundo. A gente vê, oh meu Deus, tenha misericórdia, meu Deus, porque a gente sabe, se é semente de Abraão, vai sofrer, vai purgar, vai pegar carrapicho, vai pegar lagarto, vai pegar enfermidade, o diabo vai deitar e rolar. Por quê? Porque você saiu do caminho. Deus cuida da sua semente, cuida, mas se Ele é um Deus justo, Ele vai fazer com que você purgue. Veja, a oração de Abraão era tão poderosa que tirou Ló e sua família. Você vai lá, Gênesis 19, você vai ver. Olha que coisa tremenda. A mulher de Ló olha para Sodoma e Gomorra, porque Deus disse para não olhar. Ela olhou, tornou-se no estado do sal. No entanto, o Abraão, você vai ver lá no final do capítulo, ele olha para Sodoma e Gomorra, vê toda a destruição e não acontece nada. A gente vai ver coisas acontecendo na vida de Abraão que Deus não imputou para Abraão. Agora eu faço uma pergunta: se Deus imputasse muitas coisas da semente de Abraão, que somos nós já tínhamos virado o quê? Borra! Ou não? Ou não? Se Deus não imputasse com muitas coisas nossas, sementes de Abraão, se Deus não imputasse, meu Deus, misericórdia. Se Deus não imputasse, mas graças a Deus, nós temos um Deus bom, amém? Amém. Olha, irmão, graças a Deus nós temos um Deus bom. Vamos ler a escritura da ceia.